Certinho, então, voltamos, pessoal, aí, né, na sequência das nossas reflexões do projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus, nossa grande família da fé aí. Bem-vindos aí a esse momento. Deus abençoe para todos nós esse compartilhar dessa palavra que chega para nós aí nesse tempo de Quaresma. Semana passada nós tivemos a oportunidade de refletir sobre uma parte, né, um aspecto aí, uma abordagem da Quaresma sobre o chamado ao arrependimento, e agora nós vamos seguir nessa direção, na compreensão do significado e também das oportunidades que nós temos aí, pensando na Quaresma agora como tempo de revisões e transformações, tá? E aí a gente vai olhar um pouquinho o significado mais, assim, digamos, específico, né, do termo da palavra Quaresma. Vamos começar por aí, tá? Número 4 na Bíblia. A Bíblia, ela tem uma simbologia, né, os números têm significados especiais. Então, quando nós falamos em Quaresma, nós estamos falando em algo relativo ao número 4. Então, é bem importante a gente poder compreender também essa simbologia, essa terminologia simbólica, né, da Bíblia. O número 4, então, na Bíblia, ele é o número da humanidade. Tudo que se refere a ser humano sempre vai estar ligado ao número 4, né? Sempre vai ter 4 e múltiplos de 4 também, que fazem parte aí da história que se refere não à divindade, mas à humanidade, né? A gente vai ver que dentro desse grande lugar que nós moramos, que a humanidade mora, né? Nós temos aí o planeta Terra, né? Nós temos dentro dele os 4 elementos que constituem esse planeta, né? Que é a nossa casa, que é a terra, a água, o ar e o fogo, né? Então já temos por aí. São 4 elementos com os quais nós nos relacionamos dentro da história da humanidade. Quando nós vemos lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver lá que o Apocalipse no capítulo 7, ele fala sobre 4 ventos da terra também, que são os 4 movimentos, né? Não é um vento que assopra em 4 lugares diferentes, mas essa ideia simbólica, que o vento é a ideia do movimento, a ideia da espiritualidade ligada à humanidade. Então, são os 4 ventos da Terra. São 4 as estações também do ano, né? A gente tem aí, né, as 4 estações do ano. Temos também os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? Nós temos quando olhamos o livro de Daniel, o Daniel fala sobre os 4 impérios mundiais, né? Que são, de novo, os movimentos da história da humanidade, né? Ele fala de impérios. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos olhar, tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 seres humanos que recebem a mensagem e entregam para a humanidade a mensagem da história da vida de Cristo. Quando nós olhamos a parábola do semeador, nós vamos encontrar 4 tipos de solo, né, que recebem a palavra de Deus, que se referem ao tipo de coração do ser humano onde a palavra de Deus chega. Quando nós falamos em julgamento, lá no Apocalipse, nós vamos ver que o mundo tem 4 aspectos do julgamento, que é a guerra, a fome, a doença e o terremoto. São os 4 elementos que fazem parte desse movimento do julgamento daquilo que se chama humanidade. E por isso, né, o número 4 da Bíblia também aponta para a criação, né, e nos coloca dentro do plano da criação da divindade. Então a gente vai ver, por exemplo, na história bíblica lá, a Arca de Noé, né? Na Arca de Noé, no Monte Sinai, na viagem para o deserto, no Jesus no deserto, quando Jesus, Moisés e Elias estão em cima da montanha também e jejuaram por 40 dias. Então vamos agora abrir cada um, por exemplo, aí a Quaresma, né? A Quaresma e a Arca de Noé, né? Lá na Arca de Noé nós temos a informação bíblica de que o tempo provável para a construção dessa arca foi de 40 anos, porque é o lugar onde a humanidade seria salva, né? Dentro daquele lugar, ali a humanidade ficaria. O que restaria da humanidade estaria dentro daquele lugar que foi construído para a humanidade, por isso 40 anos. O tempo de chuva do dilúvio foi de 40 dias e 40 noites, que é o tempo suficiente para lavar a humanidade de todos os seus pecados. Essa é a ideia da simbologia. A simbologia da arca é usada no sentido de limpeza do pecado da humanidade. Então, Noé está com essa relação, né?
E a gente vai lá para a quaresma, a gente vai ver que tem alguma coisa, né? Já dá para começar a perceber que tem alguma coisa de arrependimento, de conversão aí para a humanidade. É outra oportunidade para a humanidade. Se nós olharmos na história do Moisés, lá no Monte Sinai, né, nós vamos ver que Moisés subiu ao monte para buscar os 10 mandamentos que são para a humanidade, para os seres humanos, e ele trouxe esses mandamentos depois de ter ficado 40 dias e 40 noites lá em cima. Então é o tempo que Deus podia ter chegado lá, pega aqui, toma e leva. Não, mas ele ficou lá 40 dias e 40 noites, entendendo, talvez conversando com Deus, para poder entender a profundidade, a complexidade desses mandamentos, porque esses mandamentos têm que ser explicados para as pessoas, para os seres humanos agora, que o mandamento é para eles. E Moisés tinha que saber explicar isso. Então Deus faz tipo lá um retiro espiritual com Moisés lá em cima, por 40 dias e 40 noites, e entrega esse plano de conversão, olhando para os 10 mandamentos. A gente pode fazer as conversões nossas hoje, podemos fazer análise da nossa vida, né? Lá naquela viagem do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, foram para a Terra Prometida, eles viajaram no deserto por 40 anos. Essa viagem de 40 anos, que poderia ser em 120 dias, talvez, poderia se fosse em linha reta, direto para a Terra lá, mas não, eles ficaram no deserto fazendo caminhadas dentro do deserto para passar os 40 anos, que era o tempo suficiente para o arrependimento daquele ato lá do Monte Sinai, quando eles construíram o bezerro de ouro. Então precisava purificar essa humanidade desse erro de trocar de Deus. E aí os 40 anos é o tempo das conversões, das avaliações, das reflexões que eles teriam que fazer dentro do deserto enquanto caminhavam para o deserto. Jesus, quando esteve lá no deserto, né, ele ficou lá, ficou 40 dias e 40 noites a fim de preparar a natureza humana dele. Como Deus, ele estava pronto para começar o plano da salvação. Agora, a sua natureza humana, que fazia parte, estava integrada, aquele Deus que se fez gente, habitou entre nós, como diz João, precisava se preparar agora. E aí, ele saiu da casa de Maria, José e do convívio da família e foi lá para o deserto para ficar lá, para preparar a sua humanidade, sintonizar a humanidade dele com a divindade e aí começar então a desenvolver o plano da salvação. Naquela situação da transfiguração no Novo Testamento, que estava lá Jesus, Moisés e Elias, né, eles estavam lá naquele monte, os discípulos estavam vendo aquilo acontecer, ficaram encantados com aquilo lá. Lá diz que eles jejuaram por 40 dias. Né? Todos eles passaram por esse movimento. O jejum sempre foi uma forma de preparar a natureza humana. Né? Ficar sem comer não é, né, uma coisa assim mística, mas é no sentido assim de se preparar, de se concentrar naquilo, diminuir o seu metabolismo de digestão para aumentar a sua capacidade de reflexão. E essa é a ideia do jejum, para aproximar mais espiritualmente, mentalmente, daquele que é espírito, que é nosso Deus. Então, essa ideia também do 40 aí no jejum de Jesus, de Moisés e de Elias também. Então, a quaresma ela é um tempo humano para retrospectivas divinas, né? Com retrospectivas divinas. É o ser humano indo ao encontro daquilo que é divino, daquilo que é sagrado, daquilo que está fora de nós. Então, esse é o exercício que a quaresma nos convida a fazer, a sair um pouco daquilo que, né, está nos caracterizando como seres humanos, nos levar para aquela outra ação, que é a ação do arrependimento, da confissão e do pedido de perdão. A quaresma é um tempo cheio. O 4 é um tempo cheio, é um número fechado, é um número da humanidade. Tudo que precisa para a humanidade está simbolizado pelo número 4. Por isso que quaresma, né, é esses 40 dias antes da Páscoa. É o tempo completo, é o tempo suficiente, nós podíamos dizer assim, para o movimento humano no sentido de voltar-se para Deus. Né? É um tempo que tem começo, que tem meio, que tem fim. Esse é o nosso tempo. Nós, todos, você e eu, teremos tempo suficiente durante a nossa trajetória humana para fazermos revisões, para fazermos conversões, para voltarmos sempre ao caminho do Senhor. Não vai faltar tempo para se arrepender. Sempre nós vamos ter esse tempo inteiro e completo à nossa disposição. Então esse é um dos significados também da quaresma. Poderíamos dizer então que a quaresma é o tempo da humanidade. Né? A humanidade de Cristo está sendo preparada, a nossa humanidade também vai ser preparada por todas as reflexões que nós temos. Não é um tempo para a gente ficar olhando Cristo lá, morrendo, crucificado, e a gente ficar triste, e chorar, e se sentir
com pena de Cristo, porque nada disso é verdadeiro, nada disso é significado para a quaresma. O Cristo não precisa do nosso dó, da nossa piedade, né? Ele precisa da nossa fé. Ele convida a gente para nosso movimento de fé. Então essa é a ideia da humanidade que se volta para buscar a presença de Cristo, não para chorar a caminhada de Cristo, mas para buscar a companhia dele, para buscar a presença dele e para buscar a oportunidade de conversão. Então é um tempo de nós olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos nossos comprometimentos internos que nos levam então à dimensão da vida externa. O que o mundo tem aí para nós, pela frente, para fora, nós queremos buscar lá de Deus para dentro da nossa vida. Então esse é o significado da quaresma, né? Um tempo de olhar interno e de comprometimentos externos. Eu olho para mim aqui e me comprometo com o outro que está lá fora. Eu olho para mim aqui e me comprometo com Deus que está lá fora. E aí eu vou fazendo esse movimento de sintonia. Eu quero me aproximar de Deus, quero me aproximar das pessoas, a quaresma me traz oportunidade, me traz convite para isso. E os textos bíblicos que nós vamos tendo dentro da quaresma agora, de reflexão, nos cultos, eles todos têm esse propósito, né, de fazer essa revisão e nos aproximar. Então vamos ver agora algumas revisões que de repente sejam importantes aí e necessárias. Vamos agora dobrar o nosso pensamento e prestar atenção nas oportunidades. O que realmente nós precisamos revisar, né? Aí vai para uma coisa que pode ser bem individual. Você talvez tenha coisas bem diferentes do que eu para revisar, né? Mas tem coisas que são do todo, de todos nós, que são necessidades de todos nós. Como é que a gente vai fazer essa revisão, né? Que tipo de base a gente vai ter, né? Para onde a gente vai olhar para comparar com o que a nossa vida? Então essa é uma outra pergunta que a gente tem que ter, né? O que eu preciso revisar e com base no que? E comparando a que, né? Aí os 10 mandamentos é uma boa referência para a gente poder fazer essa comparação. E com que finalidade a gente vai fazer essa revisão? Aonde que a gente, na verdade, quer chegar? Qual o destino que a gente quer ter com esse exercício, com essa oportunidade de revisão? Tá? Então a gente vai começar a pensar que a quaresma é um encontro conosco mesmo, no sentido de nós realinharmos os nossos caminhos com Deus. Então os teus caminhos são diferentes dos meus. Tá? Você vai olhar de uma forma diferente, não existe uma receita pronta para todo mundo fazer igual. Porque as necessidades são diferentes. A tua necessidade é uma. Então você vai ter que se aconselhar com Deus sobre a sua vida, sobre o seu jeito de ser e de viver e buscar junto a Deus essa oportunidade de fazer essa revisão, de fazer essa reflexão. E esse é um exercício teu. Eu não tenho como dizer para ti, está aqui a cartilha. Eu posso dizer para ti, pode olhar os 10 mandamentos. Você vai olhar os 10 mandamentos, você vai ter uma percepção diferente da minha. Né? Então, a nossa posição diante da palavra, da mesma palavra, ela vai mudar, porque cada um tem um jeito de ser e de viver. Então é um exercício de individualidade que a gente precisa fazer. Tá? É o nosso encontro, tá? Para descobrir, aqui tem um escritor que deixou esse pensamento para nós assim, é um encontro consigo mesmo, ele está em descobrir quando e onde você servir. Você vai se encontrar quando você descobrir, né, o que você está aí para fazer. Qual que é o teu caminho, né? Como servir, quando servir e onde servir. Esse Marcos Vinícius traz essa ideia, né? Para a gente poder pensar. Então, encontrei meu caminho, pronto, já ganhou, já tem um ganho aí a tua reflexão. Encontrou tuas certezas, encontrou a verdade, encontrou, né, a palavra de Deus, bateu lá de uma forma diferente na tua vida, então tá. Então, é para esse encontro. A quaresma é para esse, e esses encontros são pessoais, né? Você vai ter um, tua esposa, vai ter outro, teu marido, vai ter outro, teus filhos vão ter outro, cada um vai ter o seu encontro, cada um vai ter o seu movimento. E essa diversidade de movimentos, essa riqueza de movimentos é que torna encantadora a vida cristã. Porque não tem um padrão para todo mundo. Não tem todo mundo fazer a mesma coisa e sair todo mundo igual lá do outro lado. Porque não somos assim, né? Somos diferentes. Mas a base é a mesma para todos, né? Todos vamos ter a mesma base, para onde olhar. Então nós podemos olhar para a palavra de Deus, por exemplo, né? A palavra de Deus ela é única, ela serve para todos nós. E ela tem uma finalidade tripla, que é a finalidade de ser freio, de ser espelho e de ser norma. Aí o que precisa frear? O que você precisa frear? Você vai ter que descobrir. Você vai se pôr na frente da palavra de Deus e vai ver, opa, isso aqui tem que frear, tem que parar, não dá, tá errado o que eu estou fazendo, eu não vou mais fazer. Aí tem o espelho, que é você pega a palavra de Deus e se olha na palavra de Deus e se vê, aqui tem uma coisa aqui que não está combinando, do meu aqui está diferente, o desenho da palavra de Deus é um e outro é diferente.
Aí você vai ter que ajeitar o teu jeito de ser, a tua forma, a tua conduta, a tua moral, tua ética, tua decência, né? Tudo que tem que ser visto para ficar mais ou menos parecido ou para ficar igual àquilo que está lá na palavra de Deus. Esse é o espelho. E norma, que é por aqui o caminho. Esse é o caminho. Aqui estão as sinalizações, o primeiro, o segundo mandamento, o terceiro e tal, e lei, evangelho, são as placas do caminho que vão normatizando, diminua a velocidade, curva acentuada à direita, à esquerda, subida, descida, então vamos ter que tomar alguns cuidados para permanecer no caminho e chegar ao destino. Então, é norma. Então, a palavra de Deus tem essa finalidade. E ela é a base das revisões da Quaresma, né? Nós vamos chegar a essa base. E o Evangelho de Deus, né? O Evangelho também é a base, né? Que nós temos aí, base de revisão. O Evangelho de Jesus Cristo, ele serve como uma fonte de poder e inspiração. A Bíblia diz lá, né? O Evangelho é o poder de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós vamos ter também essa palavra, que é a palavra do Evangelho, que serve de fonte e inspiradora para a nossa caminhada. Olhando no Evangelho, nós vamos ter não apenas a inspiração, não apenas a ideia, o caminho, mas também a força para ficar nesse caminho, né? E aí poderíamos dizer assim que o Evangelho é uma atualização, né, da lei. O que Deus pede para nós, Deus nos ensina a conseguir no Evangelho. E Cristo se coloca ao lado para nos dar essa força, esse poder para nós conseguirmos aí. Então a Quaresma é um tempo de introspecção, né, de introspecção. Tem que olhar para dentro. Não tem como você caminhar na Quaresma e usar a oportunidade sem olhar para dentro. De introspecção, de renovação e de conversão, tá? E essas revisões, elas precisam ser constantes, né? A gente já falou sobre isso, necessidade da revisão. Então, os objetivos da revisão, o que a gente quer alcançar com essas revisões? Por exemplo, na vida familiar, o que a gente precisa? Tem coisas na vida familiar que a gente tem que, de repente, mexer, né? Não tem coisas que às vezes não estão legais, então, não estão boas, não estão trazendo bons resultados. Então, olha a tua família, à luz da palavra de Deus, e tenta buscar com Deus agora o que eu preciso ajeitar aqui, o que eu preciso regular aqui nesse exercício de vida familiar. No relacionamento conjugal, como é que tá? Né? O que precisa ser visto, o que precisa ser revisto? Dá para fazer uma revisão de relacionamento conjugal à luz da palavra de Deus aqui na Quaresma, né? Para fazer o ajuste que precisa fazer para continuar bem depois. Nas relações paternais e maternais, como é que estão sendo? Né? Teu papel de pai, teu papel de mãe, como é que está sendo? Teu papel de filho. O que está certo, o que está legal, o que precisa ser mudado? Tem alguma coisa que precisa ser realinhada? Vamos lá, vamos fazer. Não precisa ter medo disso. Tem caminho que está errado aqui, vai para o outro lado. Tenta buscar, né, o caminho certo. Nas relações profissionais, né, no trabalho, lá também tem coisas que às vezes a gente precisa fazer revisões. Nas relações espirituais, né, como é que está a nossa relação com Deus? Está ok, está bacana, perfeito, estou aprovado, não estou, opa, tem que mudar, então vamos lá. E nas relações eclesiásticas, que são as relações com a igreja, né, que é esse corpo vivo, somos todos nós juntos, a comunidade, né, para nós a comunidade São Mateus, o AIELB, né, como é que nós estamos diante desses segmentos aí. Então, precisa ter revisões, vamos fazer, vamos aproveitar, não vamos ter medo disso, vamos fazer, né. E isso vai provocar, a revisão vai provocar transformações, né? No momento que você se dá conta que está errado e muda, vai acontecer alguma coisa diferente na tua vida também. Essas transformações, elas vão ser o processo de mortificação e de vivificação. Tem coisas que precisa morrer, tem coisas que precisa viver. No momento que você consegue fazer morrer lá um vício, um erro, um pecado, uma maldade, uma mania, ou seja lá o que for, de qualquer área do teu relacionamento que você percebeu que tem que mudar, você consegue fazer aquilo sossegar lá, morreu, né? E aí, o que vai surgir daquilo? Vai vivificar. Você mata uma coisa ruim, nasce uma coisa boa. É assim na espiritualidade. Não fica no vazio, não fica perdeu a graça. Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo, não posso aquilo, não posso aquilo, não posso nada. Não, no momento que você chegar com aquilo que não pode e queira parar com aquilo que não pode, já vai vir uma ideia de alguma coisa boa para fazer naquele lugar. Porque Deus traz significado da tua vida. Deus não quer tirar o significado da tua vida. Deus não quer acabar com a graça de viver. Então a Quaresma não é para fazer você morrer e desistir de tudo, e ser sem graça a tua vida, ser cinza a tua vida. Não, a vida é para ser colorida. A vida é para ser divertida, a vida é para ser alegre, a vida é para ser dinâmica, a vida é para ser vivida intensamente. E isso Deus permite para nós, por mortificações e vivificações. Então a Páscoa, ela traz essa dimensão, que ela está lá no fim da Quaresma, né? Ela passa por toda a mortificação e depois vem a vida. Pois Cristo ressuscita.
Ele passa por morte, sofrimento e dor, de existências e coisas e tal, e dali um pouco ele começa um novo caminho, que é o caminho, né, da celebração da liberdade, da vida que a Páscoa traz. E isso Deus oferece para cada um de nós também. Existem outras transformações, que é a disseminação de uma vida transformada, né? Ou seja, você poder repartir com as transformações que aconteceram na tua vida com as outras pessoas. A tua paz, o teu amor, a tua alegria, a tua bondade, e tudo aquilo que você conquistou ali na tua revisão, na tua transformação, na tua conversão, você vai ter agora para repartir. Tua vida vai ficar mais legal, as pessoas vão ver isso, vão sentir isso também. A fidelidade pessoal nos processos, né, vai levar você a descobrimentos pessoais. Você vai descobrir coisas legais, você vai descobrir que você é bom em determinadas coisas assim, que são muito boas também, né, que você pode ser forte em muitas coisas que são boas também. Então vai te dar um empoderamento pessoal, e isso vai levar você a uma evolução da fé e da espiritualidade, e você vai se sentir assim, mais intensamente conectado a Deus, mais fortemente ligado a Deus. Isso vai te dar uma sensação muito forte, muito boa, de muito prazer. Estar perto de Deus, que é a fonte do poder e daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é justo. E aí nós podemos olhar que tem uma sequência de textos bíblicos, né, que a gente pode olhar, e se eu vou deixar para vocês aí, de repente para vocês poderem dar uma olhada em casa, né? Romanos 6, 2 Coríntios 3, Efésios 2, Efésios 4, Colossenses 2, são referências bíblicas que nos ajudam a buscar essa dimensão de espiritualidade, né? Então isso aqui fica tipo um teminha de casa, né, para vocês darem uma olhadinha lá e poderem ver aí agora quais são as minhas oportunidades, quais são os meus caminhos, quais são as minhas chances, quais são as minhas perspectivas, né? Esses textos bíblicos aqui de Romanos, Coríntios, Efésios e Colossenses, eles vão te dar a dica, vão te dar a pista, né, de tudo que pode acontecer contigo aí nesse caminho de vida, de revisão e de quaresma. Um feliz e abençoado tempo de quaresma para todos nós. E encerramos então com o nosso pedido de bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite a todos.